Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e hoje vamos estudar para o concurso público da Prefeitura Municipal de Araguaína, no Tocantins, nos conhecimentos específicos do cargo de professor de Educação Física. Nesta aula, a ideia é te dar uma visão completa e bem organizada sobre a educação física escolar, de onde ela vem, como ela se justifica na sociedade, quais fundamentos pedagógicos orientam o trabalho docente, como construir competências e habilidades, como avaliar, como tratar competição e cooperação, o que os PCNS indicam para o ensino fundamental e como relacionar atividade física e saúde sem cair em reducionismo biológico. Histórico da educação física. O histórico da educação física é cobrado porque ele explica por que a disciplina já teve diferentes objetivos ao longo do tempo e porque hoje ela é entendida como componente curricular ligado à cultura corporal. Em períodos históricos diferentes, a educação física foi marcada por influências militaristas, higienistas, esportivistas e tecnicistas. Em certos contextos, a preocupação era formar corpos fortes e disciplinados, com ênfase em ordem, padronização e treinamento físico. Em outros momentos, a ideia de higiene e saúde pública orientava práticas voltadas para postura, controle corporal e hábitos saudáveis, muitas vezes com foco em correção e normalização. Com o avanço das ciências humanas e da pedagogia, a educação física escolar passou a ser criticada quando reduzia o aluno a desempenho, quando selecionava os melhores e excluía os demais, e quando tratava o esporte apenas como repetição de técnica. A partir dessas críticas, consolidou-se uma visão mais ampla. A educação física na escola deve tematizar a cultura corporal, trabalhar jogos, esportes, danças, lutas, ginásticas e práticas corporais de aventura como conhecimentos culturais, com sentido histórico, social e simbólico. Ou seja, não é só fazer atividade, mas aprender sobre práticas corporais e aprender por meio delas. Aspectos sócio-históricos da educação física. Esse tema reforça que o corpo é construído socialmente. O modo como a sociedade interpreta o corpo, a saúde, a beleza, a força e a performance muda no tempo e influencia a escola. A educação física também foi marcada por desigualdades. Historicamente, meninas e meninos foram direcionados a práticas diferentes, corpos considerados fora do padrão foram discriminados, pessoas com deficiência foram excluídas, e o esporte de rendimento foi colocado como modelo ideal, o que gerou competição excessiva e fracasso escolar de muitos estudantes. Um professor consciente trabalha para enfrentar essas heranças, inclui, adapta, dialoga, valoriza diferentes modos de participação e rompe com a lógica de que educação física é para os habilidosos. Educação física e sociedade. Educação física e sociedade envolve entender a disciplina como espaço de formação cidadã. Ao trabalhar práticas corporais, o professor ensina convivência, respeito a regras, cooperação, autocontrole, tolerância à frustração, prevenção de violência, inclusão e respeito às diferenças. Também discute temas sociais, mídia e corpo, sedentarismo, uso de substâncias, violência nos esportes, racismo em práticas esportivas, desigualdade de acesso ao lazer e o direito ao esporte e ao lazer como dimensão da cidadania. A escola não deve reproduzir preconceitos do esporte espetáculo, deve educar para uma prática crítica, respeitosa e democrática. Cultura e educação física. O conteúdo da educação física é cultural. Jogos populares, brincadeiras tradicionais, danças regionais, capoeira, lutas, esportes, ginásticas e práticas contemporâneas como skate e parkour fazem parte de culturas corporais diversas. Trabalhar cultura significa reconhecer a pluralidade. Não existe apenas futebol e vôlei. Existe cultura corporal indígena, afro-brasileira, urbana, rural, regional. Isso amplia repertório do aluno e fortalece identidade. A banca costuma cobrar que educação física é conhecimento e cultura, e não apenas gasto de energia. Também cobra que o professor deve considerar contexto local e interesses da turma para tornar as aulas significativas. Fundamentos didático-pedagógicos da educação física. Didática é o conjunto de decisões sobre objetivos, conteúdos, métodos, organização do tempo, espaço, materiais e avaliação. Em educação física, a didática precisa equilibrar vivência prática e reflexão. Objetivos podem ser motores, cognitivos e socioafetivos.
Conteúdos incluem técnicas e táticas, mas também regras, história, valores, segurança e leitura crítica das práticas. Metodologias podem variar: ensino por jogos, resolução de problemas, circuitos, estações, trabalho em grupos, aprendizagem cooperativa e projetos interdisciplinares. O professor precisa planejar progressões pedagógicas, começar com habilidades básicas, adaptar regras, reduzir complexidade, garantir que todos participem. Aos poucos, avançar para maior autonomia, tomada de decisão, compreensão tática e crítica. A aula não pode ser só jogo livre sempre, nem só fila e repetição sempre. Deve haver intencionalidade, o que o aluno vai aprender hoje e como isso se conecta ao que já aprendeu. Construindo competências e habilidades em educação física. Competência é a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes para resolver situações. Em educação física escolar, construir competência significa desenvolver capacidade de participar de práticas corporais de forma autônoma, crítica, segura e respeitosa. Habilidades incluem executar movimentos, compreender regras, tomar decisões em jogo, cooperar, comunicar-se, respeitar limites do próprio corpo, analisar informações sobre saúde e atividade física e reconhecer práticas culturais. Uma aula orientada por competências trabalha a participação como foco. O aluno deve aprender a jogar e a entender o jogo, não apenas copiar técnica. Deve aprender a criar estratégias, perceber espaço, tomar decisão sob pressão e respeitar regras. Deve aprender a avaliar riscos em práticas corporais e a cuidar do corpo. E deve aprender atitudes, fair play, respeito, solidariedade e responsabilidade coletiva. Aspectos da aprendizagem motora. Aprendizagem motora é a aquisição relativamente permanente de habilidades por meio de prática e experiência. Ela envolve fases e princípios. No início, o aluno precisa compreender a tarefa, experimentar e errar. Depois, ele melhora a coordenação, reduz erros e ganha consistência. Por fim, alcança a automatização relativa, com mais controle e eficiência. Em prova, é importante entender que errar faz parte da aprendizagem. O professor deve criar ambiente seguro para tentativa, com feedback adequado e progressão de dificuldade. Feedback é central. Pode ser intrínseco, vindo do próprio corpo e percepção, e extrínseco, vindo do professor. Feedback eficaz é específico e orientado à melhoria, e não apenas está errado. Outro princípio é variabilidade de prática. Praticar em contextos diferentes melhora a adaptação. Em jogos, variar tamanho do espaço, número de jogadores e regras ajuda desenvolvimento tático e motor. Também é importante considerar idade e desenvolvimento. Crianças menores têm coordenação e atenção diferentes, então tarefas precisam ser adequadas, com tempo curto, regras simples e alto nível de ludicidade. Avaliação em educação física. Avaliação é um dos temas mais cobrados. A avaliação em educação física não deve ser baseada apenas em desempenho físico ou em quem é melhor. Avaliar é acompanhar aprendizagem, participação, compreensão, evolução e atitudes. A avaliação pode ser diagnóstica, para entender o nível inicial, formativa, para acompanhar durante o processo e orientar intervenções, e somativa, para registrar resultados ao final de uma unidade. Em educação física, a avaliação formativa é fundamental, porque o progresso é gradual e varia muito entre alunos. Instrumentos de avaliação podem incluir observação sistemática, rubricas de critérios, autoavaliação, registros, portfólios, trabalho sobre regras e história das práticas, participação em projetos, desempenho em tarefas adaptadas e atitudes em grupo. A banca costuma cobrar que a avaliação deve considerar inclusão. Aluno com deficiência ou com baixa aptidão não deve ser punido por não atingir padrão físico, mas deve ser avaliado pelo que aprendeu e pelo progresso dentro das suas condições, com adaptações e critérios justos. Aspectos da competição e cooperação no cenário escolar. Competição faz parte de muitas práticas corporais, especialmente esportes, mas no contexto escolar ela deve ser educativa. O problema não é competir. O problema é competir de modo excludente e humilhante. O professor deve ensinar a competir com respeito, a aceitar derrota, a valorizar esforço, a jogar limpo e a entender que resultado não define valor pessoal.
Para isso, estratégias como regras adaptadas, rodízio de funções, equilíbrio de equipes, metas coletivas e jogos cooperativos são essenciais. Cooperação é outra dimensão importante. Jogos cooperativos, desafios em grupo, atividades de ajuda mútua e construção coletiva desenvolvem empatia e solidariedade. Em sala, cooperação reduz exclusão de alunos com menor habilidade e fortalece clima. Em prova, a resposta correta geralmente é a que equilibra competição e cooperação, usando competição como ferramenta pedagógica e não como seleção de talentos. Política educacional e educação física. Educação física é componente curricular e deve seguir diretrizes nacionais e locais. Políticas educacionais, como leis e documentos curriculares, orientam objetivos, conteúdos e avaliação. A educação física se insere no direito à educação, e seu trabalho se conecta a temas como inclusão, direitos humanos, combate a preconceitos, promoção da saúde e cultura de paz. A escola deve garantir acesso e permanência, e isso inclui garantir que a educação física não seja espaço de exclusão e constrangimento. A banca pode cobrar a ideia de que políticas educacionais reforçam gestão democrática, inclusão e qualidade, e que o professor deve planejar em consonância com o projeto pedagógico e o currículo da rede. PCNS do Ensino Fundamental, Competências e Habilidades em Educação Física. Os PCNS de Educação Física, para o ensino fundamental, consolidaram a ideia de que o objeto de ensino é a cultura corporal. Isso envolve jogos e brincadeiras, esportes, ginásticas, danças e lutas, além de conhecimento sobre o corpo, saúde, regras, história e valores. Uma cobrança típica é que o aluno deve aprender a participar, compreender e analisar as práticas corporais, desenvolvendo autonomia e senso crítico. Não é só jogar, é entender o que está fazendo, por que faz, como se organiza, quais valores e quais impactos. Nos PCNS, também aparece a ideia de inclusão e respeito às diferenças. A educação física deve criar condições para a participação de todos, adaptando regras e atividades. Também deve discutir corpo e mídia, padrões estéticos e consumo, porque isso influencia a autoestima e saúde. Outra competência é reconhecer práticas corporais como direito ao lazer e à cultura, e aprender a planejar atividade física com segurança. Em prova, uma alternativa correta geralmente destaca cultura corporal, inclusão e reflexão, enquanto uma alternativa errada reduz educação física a treinamento físico ou seleção esportiva. Atividade física e saúde. Atividade física e saúde é um tema que a banca cobra muito, mas com cuidado. Educação física escolar não é aula de academia e não deve ser reducionista. O professor deve promover hábitos saudáveis, mas também ensinar criticamente. Atividade física regular melhora a saúde cardiovascular, controle de peso, saúde mental, qualidade do sono e bem-estar. Combate sedentarismo e reduz risco de doenças crônicas. Porém, saúde também depende de fatores sociais, alimentação, sono, estresse, condições de vida, acesso a lazer e segurança. Então o professor deve evitar discurso moralista e trabalhar com orientação realista e inclusiva, mostrar alternativas de atividade física acessíveis, respeitar limites, prevenir lesões e estimular a autonomia. Um ponto muito importante é segurança e progressão. Atividade física deve ser adequada à idade e ao nível de condicionamento. Aquecimento e alongamento devem ser usados com intenção, e o professor deve ensinar técnica e cuidado para evitar lesões. Aulas devem respeitar limitações individuais, e alunos com condições específicas devem ser acolhidos com adaptações, quando necessário, articulação com equipe pedagógica e saúde. Fechando, o que vai te fazer acertar as questões de educação física é entender a disciplina como componente curricular cultural, pedagógico e social. A banca quer que você saiba histórico e mudanças de concepção, que você trabalhe competências e habilidades com inclusão, que você avalie de forma formativa e justa, que você saiba fundamentos didáticos e aprendizagem motora, que você trate competição e cooperação com intencionalidade, que você reconheça orientações dos PCNS para cultura corporal e cidadania, e que você relacione atividade física e saúde de modo amplo, crítico e seguro. Se você dominar esse mapa, você responde tanto questões teóricas quanto questões situacionais com muita segurança.